acomodem. Acomodem fisicamente e oralmente. Informo aos senhores parlamentares que estão disponíveis cópias das atas da 20ª e 21ª reuniões realizadas em 27 de maio e 9 de junho, respectivamente. Indago ao plenário. Eu peço, senhor presidente, que não haja necessidade da leitura. Dispensando a leitura a pedido do deputado Ariel Machado. Em discussão, não havendo quem queira discuti-las, em votação. Aqueles que permaneçam, que a prova permaneçam como se acham, aprovadas. Expediente. Dando prosseguimento. Eu pediria o silêncio dos presentes. Dando prosseguimento à nossa reunião, informo que lista contendo o sumário dos expedientes recebidos e expedidos pela comissão no período de 27 de maio a 9 de junho está à disposição de Vossas Excelências sobre as bancadas e será dada como lida. Informo também que foram feitas novas designações de relatoria para várias proposições em trâmite nesta comissão, procurando atender às prioridades de Vossas Excelências. A lista encontra-se sobre a mesa de apoio da comissão para consulta e será publicada na ata dessa reunião. Informamos aos senhores parlamentares que o prazo de inscrição para o Prêmio Darcy Ribeiro se encerrou no dia 1º de junho, segunda-feira. Recebemos 42 indicações para o prêmio e entre os indicados encontram-se instituições e personalidades políticas e acadêmicas que se destacam ou se destacaram pela forma de gestão. 3 indicados. Por promoverem toda a forma de inclusão, 14 indicados. Por promoverem atitudes que alteram a realidade da comunidade em que se encontram, 11 indicados. Por promoverem cursos relacionados à gestão educacional e à promoção de tecnologias, 4 indicados. Pela sua carreira ligada ao desenvolvimento da educação, 10 indicados. Tabela contendo o nome dos indicados e o resumo das respectivas ações educativas será encaminhado por e-mail até o final da semana a todos os gabinetes. Comunico que foi encaminhado o e-mail com as regras para a escolha dos agraciados. Solicito a todos que leiam e, caso haja alguma dúvida ou controvérsia, que entrem em contato com a secretária da comissão. Peço que os membros fiquem atentos às datas, principalmente ao término do prazo para o envio da lista dos 10 indicados como semifinalistas, que será no dia 1º de julho. Anuncio a presença da... Eu gostaria que todos aqueles que se fazem representar enquanto entidade, que pudesse passar o nome aqui para a secretaria, para nós anunciarmos as presenças. Em função das datas previstas para a realização dos eventos e de 4 requerimentos pautados, gostaria de contar com a colaboração dos nobres membros da comissão e darmos preferência para a sua deliberação antes de recebermos o ministro da Educação e sua equipe. Eu gostaria que a gente não concorresse com a fala. Obrigado. O ministro virá para cá, já está aqui à espera de vir. Está com o nosso presidente na sala. Nós temos 4 requerimentos que, em função de estarem já em sequência os eventos, nós precisamos aprová-los. Então, eu queria pedir aos membros da comissão que pudessem nos ajudar na aprovação. E, em seguida, nós receberemos o nosso ministro, Renato Giannini. Portanto, vou proceder. Requerimento número... Deixa um arinho se localizar na... Pode ficar à vontade, eu espero. Requerimento número 66/15, do deputado Pedro Uxal. Pedro Uxai, que requer a realização de seminários regionais em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Implementação do PNE, para encaminhar a palavra, conceder a palavra ao deputado Saguas Moraes. Saguas, que vai fazer o encaminhamento em nome
do Pedro e do partido. Tá, o deputado Pedro Kizai não chegou em tempo a essa sessão, mas ele pede para que a gente possa subscrever e falar da importância da realização desses seminários regionais em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Implementação do PNE. Está previsto a realização um seminário desse por cada região do nosso país, região Centro-Oeste, Nordeste, Sul. Zeca Dirceu, com a palavra, por favor. Cumprimentar o presidente, ministro, secretários e a cada deputado e deputada que está aqui. Em especial, fazer uma saudação aos jovens, aos estudantes que nos alegram aqui com a sua presença. Ministro, quero começar lhe parabenizando, porque antes mesmo dessa comissão aprovar qualquer tipo de requerimento, de convocação, eu estava aqui presente o dia que nós recebemos, através do presidente, a sua notícia, né, do seu interesse, da sua disposição de vir aqui, o que é altamente positivo e estabelece, né, com essa comissão, com a Câmara, com o Congresso, uma relação que eu tenho certeza vai ser exitosa, vai ser de sucesso, de cooperação, principalmente porque todos que estão aqui são apaixonados pela educação. Eu queria que o ministro falasse um pouco mais. Eu vi que você abordou na sua fala inicial, né, algumas áreas muito importantes, né, do Ministério e da Educação que não tiveram cortes. Houve, é claro, um contingenciamento, mas muitas áreas foram preservadas. Eu acho muito importante, ministro, salientar, destacar, explicar cada vez mais essas áreas estratégicas, essenciais, que foram preservadas. E quero aqui, primeiro, reconhecer, né, todas as dificuldades relacionadas ao FIES, né, e ao mesmo tempo também reconhecer o quanto que o Ministério tem se dedicado. Eu estive lá em audiências, fui atendido, e o quanto que a gente evoluiu, né, positivamente, do início do ano, até mesmo porque no início do ano diziam que o FIES ia acabar, né, diziam que não haveria, né, nem sequer a postura de honrar contratos antigos, não haveriam novas inscrições. Eu ouvi isso, inclusive, aqui, nas primeiras reuniões dessa comissão. E vocês mostraram diferente, né? A atitude do Ministério, toda a negociação com o Ministério da Fazenda, né, surtiu já um efeito positivo. E acho que é importante o ministro salientar também cada vez mais que o ano não terminou, né? Nós estamos, né, em junho, né, o FIES ele vai ter uma evolução, eu tenho certeza. Isso é um desejo muito grande de todos nós, viu, ministro? Esse é um programa estratégico, importante, né, que trouxe uma mudança de acesso ao ensino superior fantástica no nosso país. A gente nunca pode esquecer que há 10, 12 anos atrás nós tínhamos aí 1,5 milhão, 2 milhões de brasileiros acessando o ensino superior. Hoje nós já estamos aí, se não passamos, né, de 8 milhões. E a gente sabe que não só a FIES, mas toda a política desenvolvida pelo Ministério da Educação, nós devemos tudo isso. Então, ministro, reafirmar aqui o compromisso de cooperar com o Ministério, pedir que você aborde um pouquinho mais esses dois temas, né, com esse destaque positivo que eu sei que exige, e te parabenizar pela postura de ter tido, né, essa decisão acertada de se antecipar. Vossa Excelência deu aqui um grande exemplo de figura pública e de gestor da educação. Eu vou passar a palavra agora à deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Senhor presidente, senhores deputados, senhor ministro, prazer enorme. Dizer que Vossa Excelência falou que, de fato, assumir o Ministério da Educação em um momento de crise. Está da hora, né? Então, deputado Átila, conheço o senhor de nome há muito tempo, prazer conhecê-lo agora pessoalmente. Várias observações que o senhor colocou, que serão levadas em conta. Não vou responder a todas, várias delas eu vou procurar examinar. Agradeço o apoio que o senhor deu, para além das divisões partidárias, sempre a causa da educação. Vou falar um pouco do que o senhor diz de o NEC não conversar. No caso dessa mudança do FIES agora, não é verdade. Nesse caso, nós recebemos todas as entidades representativas do setor privado, negociamos com elas, tanto que algumas notícias saíram, só podem ter sido vazado a partir delas, e que não são notícias definitivas. O que os jornais hoje publicam sobre como será o FIES são especulações que podem ou não dar certo, que, como ontem eu disse ao sair da comissão do Senado, onde também tive a honra de estar,
nós estamos fazendo simulações para o computador para ver, com todas as hipóteses, juros, a priorização regional, tantas hipóteses que visam dar mais saúde financeira ao FIES, quanto as hipóteses que visam dar os melhores cursos para os alunos que deles necessitam. Estamos vendo o que isso vai dar para não fazer coisas bonitas na teoria, mas que na prática possam eventualmente ter problemas. Mas nós conversamos com eles sim, vamos conversar também com entidades representativas dos estudantes, especificamente com a UNE, sobre esse projeto, sobre essas mudanças. Então, não queremos ter, nos isolar numa torre de marfim do que quer que seja. E, desde já, a sua observação de que projetos do MEC deveriam ser discutidos com a comissão, faremos isso com maior frequência. Quer dizer, acho que isso é algo que eu posso prometer ao senhor. Vejo com muita atenção todo o resto. Na política de creches, o FNDE, que está aqui com o presidente Edilvan, atrás de mim, tem tido um papel fundamental na liberação dessas 3.000 que agora nós vamos constituir, devidamente autorizados a cada caso, pela Casa Civil, como no caso do FIES, porque nós não fazemos voo solo. O MEC faz parte do governo e tem que estar alinhado com a preocupação do governo com a economia. O deputado Zeca Disseu, que eu não estou vendo aqui, talvez ele tenha tido que se ausentar, ele tem toda a razão quando diz que as áreas do MEC foram intensamente preservadas. Nós temos um grande número de programas que mantêm, sem falar de maneira exaustiva, isso é, ninguém entendendo com isso, que o que eu não mencionar será desabrigado, mas, por exemplo, o Programa Nacional de Assistência Estudantil não vai sofrer cortes, o custeio das universidades e institutos não vai sofrer cortes, o dinheiro direto na escola não vai sofrer cortes, a merenda escolar não vai sofrer cortes, o transporte escolar não vai sofrer cortes. Sempre no universo das despesas discricionárias. O presidente Saraiva Felipe fez uma relação das áreas do MEC com a despesa discricionária de cada uma, lembrando as despesas obrigatórias. Salário, muitas despesas que nós não temos como tocar. E, felizmente, ótimo, estão preservadas. Mas, então, do orçamento bem maior do que isso, nos resta uma quantidade entre 20 e muitos e 30 e vários bilhões, que é a distância entre o que teremos e o que tínhamos na PELOAS, que foi votada no Congresso, né? Então, nessa distância que se mexe o que o Ministério pode fazer. E a observação do deputado Sérgio, no sentido de que estamos gastando mais com o ensino superior do que com a educação básica, é verdade, mas isso é por uma questão muito simples. As 63 universidades federais, todos os nossos 600 campi dos institutos, são mantidos pela União. Ao passo que a educação básica, cada prédio, cada escola, cada carreira é do Estado ou do município. Então, o financiamento da educação superior federal é estritamente federal. Eles não têm outra fonte de recursos. Ao passo que complementamos, sim, e muito, a educação básica no Brasil inteiro. Então, é natural que a União, fonte única de recursos para o ensino superior, gaste mais no ensino superior do que na educação básica. E, no entanto, como eu observei, essa relação mudou extraordinariamente. Passou de 11 vezes para 4 vezes. Ou seja, o quinhão da educação básica pago pelo governo federal é muito maior hoje do que em 2002 ou 2003. Há um avanço importante que alinha com a política de inclusão na escola, de universalização do fundamental, de quase universalização da pré-escola, de amplo atendimento no ensino médio e tudo mais. Então, nesse sentido, nós estamos sim fazendo o trabalho que devemos. E por isso mesmo, retornando à observação do deputado Dirceu, o ano não terminou, na verdade, nós temos 12 anos de êxitos, e se no ano passado houve, se este ano nós estamos em crise econômica, isso é um dado da realidade, não temos como evitar isso, infelizmente, deputada Alice, não temos como evitar, temos sim que fazer cortes, mas devo também observar, deputado Lelo, que a questão
tsunami, como o senhor muito bem colocou, as ações da educação que levaram a um aumento muito grande das verbas e um aumento extraordinário dos programas e do resultado, inclusive na qualidade, porque foi nesse período que o Brasil passou, falando em termos de pesquisa científica, de 15º para 13º no ranking mundial de publicações científicas de qualidade. Todo esse trabalho de intensa destinação de recursos, obviamente, tem também um caráter experimental. Então, evidentemente, programas são iniciados, depois eles podem ter equívocos. O exemplo que foi aventado pelo deputado Marinho, que já se ausentou, do Fome Zero, que ele criticou. Sim, o Fome Zero foi muito bem intencionado, mas teve problemas de gestão que depois foram corrigidos e produziu o Bolsa Família e depois o Brasil Sem Miséria. E é bom lembrar, o Brasil Sem Miséria fez que os 10% da população que estavam abaixo, vamos dizer, chegava a 12% em algumas faixas de idade de 0 a 15 anos, os brasileiros que estavam abaixo da linha de miséria. Eu repito, crianças de 8 a 10 anos, 12% estavam abaixo da linha de miséria em 2002. Isto caiu para 1% ou menos atualmente. Então, este avanço de fazer 12% das nossas crianças saírem da linha de miséria e chegarem a um patamar que pode ainda ser pobre, mas tem dignidade, esse é um ganho que tem que ser medido contra o pano de fundo de 500 anos de desigualdade social e 500 anos de luta contra ela. Escravidão, mas também quilombo dos Palmares. Repressão, mas também luta das mais diversas formas para vencer isso. Humilhação de muitos grupos sociais, extermínio de indígenas versus educação indígena em dezenas de línguas hoje. Tudo isso são êxitos que nós conseguimos e para nós são muito importantes. Nada disso é trivial, tudo isso tem que ser medido contra esse pano de fundo que, na verdade, chega a séculos. Nós temos tido uma abolição que não deu poder aos antigos escravos, é assustador. Temos tido uma abolição que se dá em 1888 e o Morro da Favela é ocupado pelos soldados que voltam de Canudos cerca de 9 anos depois. A palavra favela entra para a língua portuguesa logo depois da abolição. Por que será? Não será que é justamente porque os antigos escravos foram jogados nas favelas, ao conseguirem a liberdade, não conseguiram a dignidade, porque não houve nenhum tipo de preocupação e inclusão, não houve a lei de terras do tempo do Império e impediu qualquer distribuição de terras. Então, continuamos tendo terras não exploradas, terras estocadas como geração de riqueza especulativa e pouca inclusão. Isso tudo é um trabalho que começa de maneira sistemática, em grande escala, há poucos anos. Quer dizer, honra se faça aos que nos precederam, presidente Itamar, e eu nunca deixo de fazer os elogios que considero serem merecidos pelo presidente Fernando Henrique. Mas isso tudo adquire escala mesmo, se torna política irreversível da sociedade brasileira a partir de 2003. Então, esses pontos todos repercutem na educação. Se nós temos e tivemos políticas que, de alguma forma, necessitaram e necessitam de correção, então faremos a correção, mas é preciso dizer que, num pano de fundo de séculos de desperdício e de opressão, você ter equívocos na formulação de um projeto, ou ensaio e erro, como eu prefiro, que é o termo específico da ciência, é natural. Tenta-se. Quando se tenta o novo, se erra e depois se corrige. Não é isso que faz um cientista na bancada? Então, assim, pesquisando, aí explode o tubo de ensaio e aí ele começa um novo, etc. Tudo isso é importante e, nesse sentido, é a luta para avançar que nós queremos ter. A deputada Alice colocou várias questões. O problema dos royalties está um pouco ligado à ADIM, movida pelo Estado do Rio de Janeiro, contestando a lei de partilha dos royalties. De modo que, enquanto não tivermos uma definição, não há como esse dinheiro canalizar-se para a educação no ritmo que gostaríamos. E o deputado Lelo fez observações muito ponderadas, muito corretas, ainda mais com base na sua experiência, na condução, no seu papel de protagonista na condução do PNI, da votação do PNE, a respeito do valor do petróleo. O Brasil fez um grande acerto ao decidir que esse dinheiro precioso irá para algo estruturante
que é a educação. Não podemos esquecer, petróleo, vamos comparar com outro combustível, o álcool. Em menos de 2 anos você está colhendo a cana e vira combustível. O petróleo, quantos anos mesmo? 1 bilhão, 5 bilhões de anos? Então, nós não podemos colocar no mesmo patamar um combustível da ordem do bio, como o álcool, o biodiesel, e uma riqueza que está no fundo da terra e que talvez leve as gerações do século 22 a nos amaldiçoarem por termos gastado isso, poluindo o ar e fazendo o carro andar. Talvez no futuro isso seja uma coisa tão absurda quanto outros absurdos que vemos no passado. Então, é claro que uma riqueza desse porte, ainda mais da qualidade de um petróleo como o do pré-sal, um petróleo de altíssima qualidade, isso só pode ser usado por um valor muito alto. E esse valor muito alto é a educação. Então, nós temos que fazer essa condução, mas dependemos de todo esse trabalho e dependemos também desse ponto que, muito corretamente, o deputado Lelo apontou, que é que o petróleo perdeu o valor. Então, qual vai ser a fonte de financiamento? O que é muito claro atualmente é, enquanto a economia não retomar o seu crescimento, teremos dificuldades. Todas as questões de financiamento levantadas, inclusive a meta de 10% do PIB para 2024, que sintetiza nela toda a ambição, no sentido positivo, do Plano Nacional de Educação, todo esse conjunto de princípios está vinculado a uma boa saúde da economia. O governo tentou de várias formas, agiu de várias formas para a economia melhorar. Então, o ministro Levi está fazendo mais uma experiência que é muito importante, que tem resultado positivo. Mas, obviamente, enquanto a economia não melhorar, nós teremos dificuldade de definir novos recursos, porque eles são finitos, estão limitados, e este ano estamos tendo que administrar isso com cuidado. O que é importante é, numa situação de vacas magras, é tentar usar o máximo de critério. Por exemplo, no caso de obras nas universidades. Quando a obra está bem avançada, vai ser concluída. Quando a obra está no começo, nós vamos interromper, reescalonar. Não há outra forma de agir. Agora, vejam, isso é melhor do que um corte linear, um corte aleatório, um corte efetuado por não educadores. Agora, é claro que isso causa frustrações. E as frustrações começam por nós mesmos. Quem de nós não gostaria de estar à testa do MEC no momento em que qualquer projeto bom que a gente imaginasse poderia estar na praça em dias? Mesmo assim, deputado Átila, se a gente tivesse todo esse recurso, a gente discutiria antes, mais. Mas quem não gostaria de estar nessa situação? Qualquer um. Então, a dificuldade nossa é esse, para isso precisamos da compreensão de todos, inclusive dos movimentos sociais, porque o que aconteceu? Esses anos, um país que estava mais ou menos conformado, que tinha séculos e séculos de repressão, nas quais exigências que dizem respeito à universalização dos direitos eram caladas porque não havia expectativa de satisfazê-las, basta olhar manchetes de jornais de anos atrás, para ver o desânimo que havia com altos índices de desemprego, com dificuldades de acesso ao básico. Este país, na hora em que ele retoma a rota do desenvolvimento, do crescimento e com justiça social, ele destampa toda a quantidade enorme de reivindicações que historicamente tinham sido caladas. A dignidade de todos, a igualdade das pessoas entre si, a não discriminação contra a mulher, o fim da discriminação odiosa contra negros, contra indígenas e seus descendentes e contra pessoas por sua preferência sexual. Então, na hora que tudo isso é levantado, tudo isso representa também um surgimento de outras demandas que estavam caladas, que são legítimas. Então, o tsunami, deputado, está muito ligado a isso. Quer dizer, nós temos uma demanda muito grande de coisas que o Brasil adiou, de populações que o Brasil deportou para morar em lugares inóspitos, em lugares que são tomados pelas enchentes à beira dos rios nas grandes cidades, ou pela seca mais inclemente no sertão do Nordeste. O Brasil deportou-os porque foi mais barato para manter desigualdade social. Agora, quando muda o mundo para uma sociedade que está mais preocupada com a dignidade, com a igualdade, nós temos que resolver isso. E aí sai caro, porque são contas de séculos que estamos tendo que pagar e que vamos pagar. E que vamos pagar com satisfação,
que isso é igualdade, isso é justiça. Então, continuando um pouco, desculpem, o assunto me toca muito pessoalmente, a questão várias observações do deputado Lelo também, né, relativamente ao financiamento, que eu procurei atender desta forma. No caso do FIES, eu quero lembrar que nós estamos renovando todos os financiamentos antigos. Não há nenhum aluno que tenha contraído o FIES antes de 2015 que vá ter cortado o seu financiamento. Não, todos têm, a renovação está garantido. E nós reiteramos mais uma vez esse ponto, está garantido. O exemplo seu do aluno que está no segundo, pode ser no quarto ano de medicina, pode ser direito, pode ser o que for, se ele está com o financiamento do FIES, terá o financiamento até o fim do seu curso. Se a instituição fez alguma coisa errada, e há instituições que fizeram, que estão sendo apuradas, ela poderá ser suspensa de novas contratações do FIES. Mas o que está lá será honrado até o fim. Então, essa segurança eu quero que todos tenham e que não haja mais dúvida a respeito. E, finalmente, eu já respondi um pouco ao deputado Sérgio Vidigal, que fez um levantamento também longo de problemas, vários deles têm a ver com financiamento. Nós dependemos da obtenção de fontes de financiamento. Temos a grande fonte, que é o petróleo, que depende da solução desta ADIM. Mas temos também outras fontes de financiamento que estarão na saúde da economia. Quando a economia estiver revigorada, o MEC voltará e o governo todo voltará a fazer tudo o que está na sua missão. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do ministro e temos mais oradores inscritos. Deputado Celso Jacó, deputado Orlando Silva, deputado Watson Ribeiro, deputado professor Isalci, deputado Caio Nácio e eu incluí nesse bloco o deputado Pedro